Então vamos ao quadro Seus Direitos. A Constituição de 1988 consagrou a igualdade entre mulheres e homens e estabeleceu como objetivo da República o combate à discriminação por gênero. E desde então, várias leis tentam amenizar essas diferenças e oferecer mais direito para nós. Para debatermos esse tema, eu recebo aqui no estúdio a advogada Karen Machado. Karen, seja muito bem-vinda ao Ver Mais e já começa nos explicando quais são esses direitos que nós mulheres temos. Tudo bem, Eduardo? Obrigada pelo convite. Um beijo para todas que nos acompanham, especialmente para as mulheres, né? Já que estamos aí no nosso mês. Bom, os direitos das mulheres são vastos, né? E por que surgem esses direitos? Sempre que tem um direito é porque em algum momento histórico houve uma lesão a esse direito. Então, quando a gente tem positivado, como tu exemplificou ali, a Constituição Federal, que é um documento escrito, é porque em algum momento da história houve uma lesão. Então, a gente tem aí em primeira mão a Constituição Federal e temos abaixo as leis ordinárias, como, por exemplo, a Lei Maria da Penha, temos o Código Penal, que prevê vários artigos ali que protegem os direitos das mulheres. Mas é importante lembrar que no dia 8 se comemora o Dia Internacional das Mulheres, porque muitas mulheres morreram, né, para que hoje a gente tivesse esses direitos. Então é importante a gente valorizar a Constituição e as demais normas que protegem os direitos das mulheres, porque muitas vidas foram ceifadas, né, para que hoje a gente pudesse trabalhar, votar, jogar futebol. A gente, inclusive, sábado passado participei de um torneio de futebol feminino aqui de Chapecó e vocês sabem que mais de 40 anos as mulheres foram proibidas de jogar futebol. Então esse é um dos direitos que as mulheres conquistaram. Assim como o direito ao voto, que só foi previsto bem depois que os homens, em 1934, né? E o direito a trabalhar. As mulheres eram proibidas de trabalhar e depois puderam começar a trabalhar com a autorização do marido. E entre vários outros direitos aí que a gente tem. São direitos que, falando assim, até parece brincadeira, que a gente não podia antes votar, trabalhar, jogar um futebol. É bem estranho até pra gente que é mais nova pensar nisso. Uma das leis que é mais conhecida é a Lei Maria da Penha. Como ela está funcionando hoje em dia? Isso, a Lei Maria da Penha é de 2006 e é uma lei importantíssima, reconhecida internacionalmente. É um instrumento de garantia das mulheres que prevê principalmente as medidas protetivas, né? Então a orientação é que caso a mulher tenha alguma ameaça ou alguma lesão efetivada, ela tem que buscar imediatamente a delegacia especializada em atendimento de mulheres, registrar um boletim de ocorrência e requerer no ato a aplicação de medidas protetivas. Importante dizer que a Lei Maria da Penha, ela prevê vários tipos de violência. Então, não é só a violência física, é a violência psicológica, é a violência moral, é a violência sexual, é a violência patrimonial. Eu atendo muitas mulheres que sofrem uma lesão muito grande ao se divorciar. Então, o marido se desfaz dos bens para daqui 1 ano ou 2 se divorciar e daí não ter mais nenhum bem para ser dividido. A violência, quando ele pega também os cartões dela, não deixa ela utilizar o salário, né? Ou então pega a procuração no nome dela e vende os bens. Então a mulher tem que sempre procurar um auxílio, né, para não acontecer isso. Daí tem também a violência sexual, que são atos, né, quando o próprio marido, não é, às vezes a gente só pensa no estupro de desconhecidos, né, mas isso infelizmente pode acontecer dentro de casa também, então a mulher também está protegida, assim como da violência moral e psicológica, quando ela pode pedir as medidas protetivas, que vão desde o afastamento, né, do agressor, do lar, a manter distância dela e dos seus familiares, e também essa lei ela não vale apenas para marido e mulher, mas entre casais homoafetivos também é válido, ou por exemplo, uma violência do pai para com a filha, da mãe para com a filha, da filha para com a mãe, então é na relação de parentesco. Qualquer mulher que seja vítima de violência doméstica pode utilizar em face de um agressor marido ou ex-marido, como outros familiares também. E isso já entra um pouco na lei do não é não também, né? Essa coisa principalmente da agressão sexual. A lei do não é não é uma outra lei. Então, a Lei Maria da Penha é uma lei de 2006 e a lei do não é não, ela foi sancionada em dezembro de 2023. Recente. E ela ainda não entrou em vigor porque tem um prazo lá na lei de 180 dias. Então, vai entrar em vigor agora no meio do ano. E significa que as casas noturnas, bares, restaurantes, boates,
elas precisam ter uma equipe, na verdade, uma das pessoas da equipe, pelo menos, tem que ser especializada no atendimento à vítima de algum tipo de assédio ou constrangimento. Então, essa lei ela foi inspirada na lei espanhola. Inclusive, vocês vão lembrar aqui do caso do Daniel Alves, aquele jogador que foi condenado à prisão. Agora, recentemente, teve esse caso, discussão de novo. Isso, ele foi condenado agora, semana passada. Então, essa lei foi inspirada nesse caso e ela determina que, então, esses bares, eles tenham pelo menos uma pessoa e aí eles têm que preservar o local. Eles têm que dar todo o apoio para a mulher, têm que identificar testemunhas, têm que chamar a polícia ou o IML, quem for, né, que tiver que ser chamado ali para dar o apoio para a mulher. Então, basicamente, e também tem um código no banheiro que a mulher vai poder usar e falar para os funcionários. Então, é muito bacana, assim, é uma evolução. Hoje, a mulher tem uma proteção muito maior quando estiver nesses ambientes, né, que tem bebida alcoólica. Infelizmente, a gente sabe, né, que muitas mulheres sofrem violências e ali não é só a violência física, mas o constrangimento também, então bem interessante. E tem também, Karen, uma questão muito forte aqui no Brasil, que é o feminicídio, infelizmente ainda. Como funciona a lei para isso? O feminicídio é um homicídio qualificado. Então, a gente já tinha previsão no Código Penal de homicídio, né? E o feminicídio, então, é uma morte específica que é em relação à mulher, é pelo gênero. Não é, por exemplo, um assalto e matou a mulher. Não. A pessoa vai lá e mata aquela mulher porque ela é mulher. Isso é feminicídio. Se matar uma mulher num assalto, aí é homicídio comum. Então, o feminicídio é um tipo de homicídio qualificado, ou seja, aumenta a pena, vai de 12 a 30 anos, né, com reclusão, e também está classificado dentro dos crimes hediondos. É uma lei de 2015 que alterou o Código Penal. E como a gente pode fazer para mudar essa realidade de hoje? Feminicídio, inclusive, é uma coisa que a gente vê muito aqui na região, infelizmente, mas no geral de todas essas leis que falamos. Olha, tem várias coisas, né? O apoio, as amigas, os familiares, mas eu vou destacar hoje aqui para o Ver Mais e para quem está nos acompanhando, 2 fatores que salvaram a minha vida, a vida da minha família e de muitas mulheres que eu conheço. O primeiro deles é que a mulher estude, porque através do estudo, né? Se colar grau, seja num técnico, numa graduação, ela tem a independência financeira. E o segundo é a questão que eu falei antes também, se exercitar, a prática desportiva. E aí eu quero até aproveitar e mandar um grande beijo para as mulheres do futebol feminino de Chapecó, né, que eu tive nesse torneio, a Juliana Rita, que organizou. Então, essas 2 dicas, eu como advogada de mulheres, entendo que são de extrema importância. Muito obrigada, Karen. A gente poderia ficar à tarde aqui falando. Então, feliz Dia da Mulher para você e